que vocês se sintam em casa nessa noite. Nós sentimos em casa aqui. Nós preparamos todo esse ambiente para você se sentir mesmo à vontade. E nós vamos dar início agora à série de testemunhos. Nós vamos ouvir pessoas agora que não são histórias que nós ouvimos de pessoas. São pessoas que realmente escreveram e pessoas que trilharam essas histórias. Nós vamos ouvir testemunhos de pessoas que estão no nosso meio, que no dia a dia, como nós, também são falhos, também acertam, também erram, mas com coragem e ousadia desbravam o mundo afora. Quero chamar aqui a Luciana para estar com a gente. Antes que Raul quer que lê versículo Ida, Ira, Timor, Liania, ok? Romanos, capítulo Sia, versículo 36, ok? Tamba, boato roto irra lalerra, rorai, mai rusinia, e se irra na fati tambania, ni ralo boto roto, atu rarinia, maita fotias, nia naran, totina batina, amém. Agora em português, porque dele, isso é só para você ter um pouquinho, um saborzinho da nossa língua do Timor-Leste. Meu nome é Luciana, eu sou desta base, eu fiz ETED aqui em 1982 e foi 3 anos depois que Gilberto deu aquele testemunho dele na segunda-feira, quando ele falou que eles entraram nesse terreno aqui. Então, 3 anos depois, eu cheguei aqui para fazer a minha TED. E eu estava em casa, eu estava trabalhando na minha igreja, e eu trabalhava em quase tudo na minha igreja. Mas existia algo dentro do meu coração que pedia algo mais. E eu queria fazer mais para Deus. Só que eu não tinha ideia o que era que Deus queria de mim. E certo dia, chegou na minha igreja uma equipe da Jocum. E quando eu olhei a equipe que veio fazer um trabalho com a minha igreja, eu falei, eu quero ser igual a vocês. É isso daí, eu quero ser igual a vocês. E eles falaram para mim, então vem conosco. Aí eu falei, mas eu trabalho. Era professora e eu dava aula. Aí eu falei, mas me dá um tempo para mim terminar tudo e eu vou com vocês. E eu não vou contar detalhe, porque não é esse o propósito meu, né, aqui, né? Mas eu cheguei aqui em julho de 1982, o dia que o Brasil perdeu a Copa para a Itália. Foi horrível. Eu entrei no ônibus, eu chorei porque o Brasil perdeu a Copa. Eu gosto muito de esporte, eu amo futebol e eu torço, sou bem brasileira mesmo, né? E eu chorei a noite toda, quase a noite toda eu chorei. Porque era muito apegada ao meu pai, eu não queria desligar dele e porque o Brasil tinha perdido a Copa. Mas aquilo dali, aquela viagem, foi uma viagem sem volta. Eu cheguei aqui, fiz a minha TED, eu não tinha ideia o que Deus
ia fazer com a minha vida. Eu só queria obedecer ao Senhor. Então eu vim. E Deus fez o que Ele queria através da minha vida. E desde 82 eu sirvo ao Senhor. No momento, eu estou servindo nesta nação, dessa bandeira aqui. Eu estou servindo no Timor-Leste. E eu estou de férias agora. E então por isso que eu estou no Brasil. Coincidiu a celebração dos 40 anos ser aqui no tempo que eu estou de férias. E eu queria, o propósito hoje de falar um pouquinho para vocês era o que eu fiz aqui no período que eu servi a base diretamente aqui. Meu coração está aqui, mas meu corpo está lá no Timor-Leste, trabalhando. O dia que eu voltar de lá, eu sei que o meu lugarzinho está aqui nessa base. Mas eu quero compartilhar um pouquinho sobre aquilo que eu fiz no período que eu estava aqui. E eu sei que vocês têm ouvido muitas histórias tremendas. Ontem à noite, através da Jussara, do Márcio, de quem mais? Amélia. E às vezes até vocês acham, nossa, que tempo difícil foi aqueles que eles passaram lá. E foi difícil mesmo. Não vou dizer para vocês que foram tempos fáceis, não. Mas é muito bom olhar para trás e ver que tudo aquilo que nós fizemos aqui nos anos 80 valeu a pena. Nós estávamos construindo. Tinha propósito para o que nós passamos. Tudo aquilo que nós passamos aqui, nós estávamos construindo essa plataforma. Para que vocês hoje possam dar continuidade. Então valeu a pena. E para você que vai sair daqui e vai trabalhar com pioneirismo, vocês vão ter que passar também por isso. Eu passei todo esse tempo difícil aqui nos anos 80 e agora eu estou passando no Timor-Leste também. Durmo no chão, não tenho eletricidade, não tenho nada do que a eletricidade traz, rato correndo de um lado para outro, não tem o banheiro que a gente gosta de ter. Nós estamos lá pioneirando de novo. Mas o prazer que nós temos é quando você sai para falar de Jesus e você chega na casa de uma pessoa e você fala para ela, você sabe quem é Jesus? Ela fala, nunca ouvi falar de Jesus. E eu falo, mas o que você sabe de Jesus? Ela disse, eu não sei absolutamente nada quem é Jesus. Mas uma coisa eu sei. Quando vocês oraram pelo meu filho, Jesus curou o meu filho. Então, o momento que Jesus curou o meu filho, eu amo esse Jesus. E eu tenho sede de aprender mais de Jesus. Então, isso daqui, gente, vale tudo. Vale tudo que você vai... O que vocês vão pensar em dormir no chão, de que não tem eletricidade, que não tem o conforto que você não quer? Vale a pena, tem propósito. Nós não estamos vivendo assim, ou nós não vivemos aquela época difícil aqui que não tinham o que comer, chegava de manhã, não tinham o que comer. Nós chegávamos de manhã, não tinha nada no café da manhã. Chegou no almoço, não tinha nada para comer. 3 horas servia um feijão duro que estava cozinhando ali, não sei quantas horas, que era muito velho, e servia para nós. Gente, mas tinha propósito. Nós estávamos construindo toda essa plataforma para que vocês hoje possam vir e dar continuidade. Isso não é legal? Isso não é legal? Então, quando vocês depararem com situação que exige um pouquinho mais de vocês, olha para aquilo que vale a pena. Olha para aquelas pessoas que estão sendo salvas através da sua obediência, através do seu esforço de passar por aquilo. Eu nem digo sacrifício, porque não é sacrifício. É um pouquinho mais difícil, mas não é sacrifício. Então, olha para aquilo que dá esperança. Olha para aquilo olha lá na frente. Então, para todos vocês que estão aqui e que vocês irão
pioneirar, que eu creio que vocês irão pioneirar, porque Deus está chamando vocês e Deus quer contar com vocês. Então, quando vocês passarem por um momento difícil, olhe lá para frente. Olhe para aquilo que você está plantando e que você vai colher. E isso vai encher o seu coração de alegria e de esperança. Eu trabalhei aqui um bom período eu estou fora desta base aqui desde 2012, mas eu trabalhei todo esse período nesta base. De 82 a 2012 eu trabalhei aqui nesta base. E no período de 89 a 94, eu fiz parte da coordenação de todos os projetos que saíram desta base. Então, 87... deixa eu dar um recado que eu lembrei agora, não posso esquecer. Hoje eu falei com a Pamela. Pamela é a esposa do fundador da Jocum, Jim Steyer. E ela mandou um abraço para todos vocês. E eu prometi a ela que eu ia dar. Então, ela mandou um abraço para todos vocês. Ela está na África do Sul. E eu estou indo encontrar com eles em setembro, porque eu também trabalho com a Escola de Liderança, a EPOL. Escola para Obreiros e Líderes. Então, eu estarei encontrando com eles em setembro. E eu falei com ela hoje. 87, o Jim Steyer, que é o fundador de Jocum Brasil, ele era o líder desta base, o diretor desta base. Ele implantou nesta base uma escola que chama EPOL, Escola para Obreiros e Líderes. E nessa escola, antes dessa escola, o Loren Cunningham havia conversado com o Jimmy e desafiado o Jimmy para que ele pudesse colocar uma equipe de brasileiro em cada nação que foi colonizada por Portugal. Vocês sabem que todas as nações foram colonizadas por Portugal? Vão aí, quem são elas? Angola, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Goa na Índia, Macau, Cabo Verde, Timor-Leste. Não posso esquecer Timor-Leste, né? Então, o Loren Cunningham, ele disse, Jim, eu quero desafiar você, a partir do Brasil, você colocar uma equipe em cada uma dessas nações. E o Jim é um visionário. Ele ama desafio e ele abraçou aquele desafio. Aí, em 87, ele liderou a primeira EPOL aqui nessa base. EPOL, a Escola para Obreiros e Líderes, uma escola de liderança. Naquela escola, o Loren Cunningham veio e deu aula. E ele desafiou a nós, que eu estava fazendo parte daquela escola, Gilberto, Jussara, todos os líderes do Brasil estavam naquela escola, eram mais de 100 alunos. E o Loren desafiou a nós, como alunos daquela escola, a abraçar o primeiro desafio, que era São Tomé e Príncipe. E Robson de Oliveira, que mora aqui do lado, ele abraçou aquele desafio. Ele falou, eu quero. E ele fez o projeto dele para levar a primeira equipe para São Tomé e Príncipe. O projeto dele não ganhou muitas notas, não, no papel, o projeto, porque era corrigido, tinha nota, né? Não teve uma nota alta, não. Mas ele fez. Ele saiu daqui e ele fez. 88, ele estava saindo daqui com a primeira equipe a longo prazo para outra nação. E a equipe era gente como você e eu. Na equipe não tinha nenhuma pessoa que você podia dizer, era povo que não falava nenhuma outra língua, só falava português. Pessoas que quase todos da equipe, nunca tinha andado de avião. E cometeram alguns errinhos no trajeto de ir para São Tomé e Príncipe, porque a equipe foi
E o Robson e Vendramini, eles espiaram a terra antes. E eles voltaram e eles falaram para a equipe, olha, vocês precisam levar alguma coisa para comer. Porque na nossa viagem, o nosso voo passa em Togo. E o aeroporto de Togo não tem absolutamente nada para vender. E a gente vai passar o dia todo. Então, vocês levam alguma coisa para comer. E tinha um baiano na equipe. Então, ele falou, vou pedir a minha mãe para fazer uma galinhazinha assada, né, com farofa. E aí, ele fez a marmitinha dele lá, com farofa e a galinha. E colocou lá, né, para levar. Chegou no Galeão, eles saíram do Galeão no Rio. Chegou no Galeão, ele nunca tinha visto a escada rolante, essas coisas, então ele colocou as malas, as coisas dele, tudo no carrinho e vai para a escada rolante, com o carrinho e tudo, né? Quando a escada rolante começa a descer, o que aconteceu? Tudo caiu, né? Inclusive a farofa, frango, e desceu tudo pela escada fora. Essa era a nossa equipe. Aí eles pegam, arrumam tudo, tira tudo e vai entrar, né? Vai passar lá no raio-x. Naquela época não tinha raio-x, não tinha aquele negócio assim. Era um negócio só que corria assim. Só a esteira, mas não tinha nada que hoje você tem uma coisa assim que você passa e vai ver, né? E quando chegou lá, o membro da equipe subiu ali em cima, pensando que ele tinha que subir ali. Já vai ele. Passando. O outro casal, ele não foi junto com a equipe porque teve um probleminha nos documentos, então foi uma semana depois. Chegou no Galeão, fez o check-in, aí na hora que estava fazendo o check-in, eles fizeram, a moça falou, portão B. Aí eles andaram um pouquinho, estava escrito portão B, mas tinha um balcãozinho pequenininho assim. Aí o marido falou, neguinha, eu dou a mão, você pula. Então, aí ele deu a mão, ela pulou. E eles entraram, eles acharam a sala de espera. E chegando lá, ele sentou, tá lá esperando e falou, esqueci meu mapa. Não, eu não entro em São Tomé e Príncipe sem o mapa, não. Neguinho, você fica aqui que eu volto lá para pegar o meu mapa. E quando ele volta, começa a descobrir qual é o caminho, ele acha uma pessoa. Aí a pessoa falou, você entrou por aqui? Eu entrei por aqui, explicou para ele, me dá seu passaporte. Deu o passaporte, ele falou assim, como assim? Você não carimbou seu passaporte? Você não saiu? Não, eu passei por aqui, assim. O moço falou assim, vá buscar sua esposa. Eu trabalho aqui há não sei quantos anos. Eu nunca vi alguma coisa como essa. Vai pegar a sua esposa lá e traz. E esse foi a nossa primeira equipe. Mas essa equipe, ela rompeu em fé. Ela abriu uma porta. Ela falou para todos nós, jocuneiros e brasileiros, que nós podíamos fazer missões. Nós podíamos entrar no mundo e fazer aquilo que Deus está nos chamando. Eles não tinham ideia do que eles estavam indo fazer. Mas eles só queriam ouvir Deus e obedecer ao Senhor. Eles não tinham muito o que oferecer. Como Jussara falou, eram tudo lixo. Todos loucos. Mas Deus gosta de pegar essa loucura, esse povo que não sabe, e fazer dele algo poderoso. E essa equipe entrou em São Tomé e fez um trabalho maravilhoso em São Tomé. Eles romperam em fé, eles abriram as portas para que nós pudéssemos enviar muitas e muitas equipes para o mundo. Naquela época, o mundo era muito longe. Falar em China era muito distante. Falar na África era muito distante. Falar nos continentes, vamos dizer, na Ásia, na África, na Oceania, era uma coisa muito distante. E essa equipe nos aproximou. Essa equipe encurtou o caminho, porque elas ouviram Deus e elas obedeceram.
Elas não olharam para o que elas tinham, mas elas olharam para aquele que estava chamando e que podia fazer através deles. Então agora, 88, nossa primeira equipe abriu o caminho. De 88 a 92, nós enviamos 10 equipes. Eu não vou enumerar em ordem, eu vou falar só onde nós fomos. Nós entramos a partir de 89, aí entrou 89, 90, 91, 92, nós entramos na Angola, nós entramos em Guiné-Bissau, nós entramos em Cabo Verde, nós entramos em Guiné-Conakry, nós entramos em Gabão, nós entramos em Moçambique, nós entramos em Goa, na Índia, nós entramos na Albânia, nós entramos em Portugal, nós entramos em Macau, e que resultou China, e nós entramos no Timor-Leste. Então, para vocês verem o que aconteceu, o que rompeu no mundo físico, no mundo espiritual, abriu as portas e houve um deslanchar. E eram equipes, nós mandávamos equipes de 10, de 12, de 8, não era 2 pessoas, 3 pessoas, não. Mandamos o Toninho com a equipe curta para a Albânia, a Anabel foi sozinha para o Timor-Leste, mas o restante eram equipes boas, 6, 8, 10, 12 pessoas. Então houve um deslanchar entre as nações. E essa base daqui, quando vocês entrassem aqui, 91, 92, 93, 94, isso aqui era uma loucura gostosa, respirava nações. Isso aqui nós colocamos, era 300 pessoas, 350 pessoas, até 400 pessoas nós já tivemos aqui naquele período. E todo mundo, e o povo que entrava aqui era incendiado pelos povos não alcançados. Todo mundo sabia sobre janela 1040, porque naquela época era janela 1040. Então todo mundo estava inteirado de onde começava a janela 1040 e aonde terminava a janela 1040. E Deus fez um grande mover neste lugar. Era como disse a Darlene, foi aberto o rio, mas um rio com toda a força. Esse rio tocou as nações. E você pode perguntar, mas o que aconteceu? Nós daqui, naquela época, depois começou Curitiba também com outro mover, Rio de Janeiro com outro mover, e São Paulo com outro mover. E esse mover que aconteceu aqui foi indo para outros lugares. Mas e agora, Luciano? O que você pergunta para mim? E agora, Luciano? Aqui. Eu creio plenamente que Deus conta com você. Eu acho que o que Deus tem para esse tempo agora, porque as palavras que nós temos recebido como Jocum, é que nós vamos ter uma grande multiplicação, que nós não vamos entender. E eu creio que essa multiplicação vai vir aqui. Mas a multiplicação não é para vocês ficarem aqui dentro, não. Não é para vocês ficarem aqui dentro, não. Porque se ficar aqui dentro, apodrece. Se ficar só aqui dentro. Esse rio, ele precisa tocar as nações. Esse rio precisa tocar as nações. Aquele rio que era muito forte, era um volume de água muito forte que corria nesse lugar, não acabou. Como diz a Darlene, a última vez que a Darlene esteve aqui, ela falou, esse rio não acabou. Esse rio está como uma fininha, como continua ainda, só que está bem fraquinha. E ela falou aqui nessa sala, sabe por quê? Porque existem muitas pedras, muitos entulhos que estão bloqueando esse fluir desse rio. E eu creio que agora é o momento de vocês
tirar esses entulhos, tirar esse pedregulho, jogar para fora e deixar o rio fluir. E voltar a tocar as nações com uma força muito maior. Porque naquele mesmo dia ela falou, a glória da segunda casa vai ser muito maior do que a primeira. E eu creio nisto, Deus só está querendo contar com vocês. O Senhor quer contar com vocês. Vocês estão prontos? Estão prontos? Estão prontos mesmo para ouvir Deus e ir para onde Ele quer mandar vocês? Amém. Então é isto. Então, deixa Deus contar com você. Deixa Deus. Olhe para aquela equipe, a primeira equipe que abriu. Eles já abriram o caminho. Então, deixa Deus contar com vocês e vamos fazer esse novo tempo. Vamos fazer muito maior do que foi o outro. Amém? Deus abençoe você, Luciana. Paulinho e Heloísa. Bem, eu quero começar um pouco do começo, né? Alguns que estavam aqui segunda-feira me ouviram falar que as minhas férias, eu adolescente ainda, minhas férias, todo ano eu vinha para cá. Então, em agosto de 86, eu vim para cá passar um mês de férias. E nesse tempo eu estava aqui, eu achava que eu era parte, né? Porque naquela época, como eu falei, a gente fazia tudo parte. Eu era da Joco mesmo, vinha pra cá e pronto. Participava das aulas da ETED e tudo. Aí chegou um rapaz perto de mim, o João Bosco, para quem lembra dele, aquela maquinazinha fotográfica que ele andava com uma máquina tirando fotos e falou assim para mim, olha, estão precisando de uma pessoa lá em Moçambique, uma enfermeira, para trabalhar lá no hospital, porque eles estão de portas abertas querendo enfermeira. Você podia ir para lá. Eu falei assim, eu nem estou mais trabalhando com enfermagem, eu tinha feito curso, mas eu não exercia a enfermagem. Eu falei assim, ficou assim, né? E eu tive um mês aqui. Então, nesse um mês, ele foi conversando, quer dizer, resumo. No final desse um mês que eu voltei para casa, eu já cheguei lá e já falei, tá, tô indo para Moçambique. Tô indo para Moçambique agora. Como que eu ia? Eu não sabia de nada, não sabia. Tá, vamos lá. Então, em 87, já estava eu aqui. Em janeiro de 87. Aí, como a Luciana falou, teve a EPOL, a Escola para Líderes, um monte de gente, o 100 que ela falou. Mas a minha ETED eram 87. E eles escreveram para os alunos, falando, olha, vai ter uma outra escola aqui, vai ter muita gente, vai ser difícil a hospedagem. Se vocês quiserem adiar a ETED de vocês, virem no próximo semestre para a gente receber vocês melhor, vocês podem adiar. Ouvi dizer que parece que 2 ou 3 adiaram, mas estava aquela penca aqui, 87 pessoas com mais, então estava isso aqui, aquela coisa. E eu comecei a falar, não, eu estou indo para Moçambique. Não sabia de nada, não tinha dinheiro, né, não tinha preparação nenhuma, ninguém nunca tinha ido. Então, quem que ia, né? E eu fiz a ETED, fiquei aqui, aí em dezembro de 87 fui eu para Moçambique. Né? Podia esperar passar o Natal com família, não sei o que lá. Não, ninguém pensava nisso. Eu estava indo, foi quando eu consegui, quando Deus abriu as portas, que o dinheiro veio, entrei no avião, nunca tinha pegado avião, né? Peguei aquele British Airways bonito, aquela coisa assim, né? Fui eu lá para Moçambique. Chegando lá, era guerra, né? Moçambique estava em guerra civil e eu fui trabalhar no hospital. Justamente me colocaram no setor da cirurgia masculina. O que era isso? Eram os feridos de guerra. Então, eram os rapazes que vinham da guerra que chegavam lá. Então, eu convivi bem assim com a guerra. Com o resultado, né? Não dentro dela, mas eu vi assim. Aí chegou no Natal, Ano Novo,
né? Eu estava lá na igreja, passando o Ano Novo em Moçambique, aquela coisa, né, gostosa, a gente orando, os fogos na cidade, lá e parará. Aí depois eu comentei com alguém falou assim, você viu os tiros? Eu falei, tiro? Não vi tiro nenhum, não. Ué, teve os tiros lá, meia-noite, lá. Eu falei assim, tiros não eram fogos, não? Não, aqui não pode ter fogos, é proibido, não tem fogos, não existe isso aqui, não. Eram os tiros, era a guerra que estava lá em volta de mim. E nós fizemos um grupo lá de evangelismo com as alunas do hospital, alunas de enfermagem também. Trabalhamos com igrejas lá. E eu lembro que uma igreja, o pastor falou, irmã, vim aqui trabalhar com as mamãs, porque você ora tão simples. Quer dizer, em outras palavras, eu não orava bonito, né? Mas você ora tão simples, a gente entende, elas entendem porque as mamãs não sabem nada. Elas vêm para a reunião das mamãs e elas ficam falando que a mulher tem que entregar o chinelo para o marido quando ele chega em casa. Tem que falar, elas ficam falando das tradições, né, de uma esposa e não de Bíblia, e não do Evangelho, e não disso, né? E a irmã ora tão simples. Eu falei assim, tá bom. Então as mamãs poderiam aprender. E assim, nós estivemos lá em Moçambique, éramos eu daqui do Brasil, fui para trabalhar com uma moça da Holanda, que ela chegou, então eu fui para estar com ela. E quando eu saí de lá, nós já éramos um grupo éramos 7 meninas, o máximo que nós ficamos, o tempo que eu estive lá, 7 meninas. Então, assim, foi um tempo bem legal, bem cheio de erros também, não sabia nada, né? Não tinha preparação de nada, não sabia inglês. Primeiro que eu nem queria aprender inglês na vida, eu dizia, eu vou um dia aprender francês, depois que eu falar francês eu falo inglês. Então Deus já teve que aqui no Brasil quebrar a primeira barreira, que eu falei assim, tá bom. Eu tenho que aprender esse negócio aí. Aí tivemos umas aulinhas na época, umas coisinhas, só para falar nada praticamente, né? Assim, uns negocinhos de nada, mas estava eu lá. E nem me lembro uma coisa legal que eu queria falar aqui. Tá, lembrei. Então, nesse tempo, lá em Moçambique, por causa da guerra, faltava luz, porque os bandidos, eles eram chamados assim, né? O povo do outro lado. Que se não me engano é Renamo, né? Não é Angola, não. Eles cortavam luz e a gente ficava sem luz. Não tinha luz, não tinha água. A gente ficava, não tinha água, não tinha nada, assim, não tinha luz. A gente ficava lá sem nada. Aí algumas meninas da nossa equipe iam para casa de outros estrangeiros que não eram missionários, que as empresas que levavam eles dava gerador, então eles tinham luz. Aí eu falava, eu não quero ir não, eu quero ficar em casa. Aí eu ficava naquela escuridão, sozinha. Alguns achavam até estranho, achavam que eu podia estar em depressão, ficar sozinha nesse escuro. Não, eu quero ficar aqui. Aí eu sentava assim no chão da sala, aquela escuridão, e ficava sozinha. Ali eu orava, ali eu cantava, ali eu chorava, ali eu falava com Deus. E era um tempo assim que eu estava naquela escuridão, livre. E ia também, costumava ir para a praia, que eu morava em frente à praia. Toda tarde eu ia ver o pôr do sol, olhar até as marés, passei até a entender de maré lá, quando estava alta, quando estava baixa. Mas ali eu lia minhas cartas, eu orava, eu chorava, eu lia a Bíblia, e eu ficava sozinha à tarde naquela praia. E aquilo que foi me dando força para passar as dificuldades, para passar aquela, né, de estar lá sozinha, chorando. Não tinha ninguém, não tinha nada. E eu lá sozinha, mas assim, aquilo de eu estar com Deus, orando naquela escuridão, aquilo me deu força para continuar, né? Porque é ali que Deus me falava, é ali que eu recebia realmente o alimento, a força para ir para frente. Então, esse foi um tempo muito importante, muito marcante na minha vida, aquele tempo no escuro, lá naquela sala, com Deus. Então, é isso que eu quero falar. Primeiro, eu estou com essa roupa de China aqui, né? Mas eu queria falar do início, daquele início que a gente estava aqui, sem nada, sem saber, sem conhecer, sem nenhum treinamento, sem nada. É para ir? Então vamos. Aí eu fui. Então tá bom. Agora eu vou passar para o meu marido, né? Boa noite. Meu nome é Paulo Silas, sou filho da Dona Tereza ali. Eu nem falei, né? Meu nome é Heloísa, tá, gente? Para quem não sabe. Eu cheguei aqui, eu era moleque, cheguei aqui em 81. Então, vocês imaginam, se vocês estão falando de 85, 86, que aqui era feio, 81 vocês nem imaginam, né? Fiz a minha TED em 89, a Heloísa chegou
lá da África. A hora que ela me viu, encantou. Aí nós casamos em 90 e eu levei ela para a China. Moramos na China durante 15 anos. Interessante, eu estava pensando ali o que eu ia falar. Numa formatura da ITED, eu trabalhava na ITED, veio um pastor, Heloísa do Márcio, chamou um pastor, o pastor estava aqui pregando, e o pastor falava assim, você, Deus está falando isso, 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 você, Deus está falando isso, 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 e eu ali esperando, né? E tinha gente que se escondia até atrás das pilastras, gente, se escondia mesmo, eu via as pessoas assim, ó, fazendo aquela fila assim, para o pastor não falar nada com eles, né? E eu doido que ele falasse comigo, e como ele não falou, eu vim aqui e falei, ô pastor, ora aqui por mim, estou esperando alguma coisa de Deus. Aí ele falou, então coloca a sua mão assim. Aí eu coloquei as mãos assim, aí ele pegou, orou por mim, aí ele abriu o olho, olhou para mim e falou, você vai fazer o que realmente Deus tá me mostrando? Aí eu falei, vou, né, daquela coisa meio engasgada. Aí ele, tem certeza? Ele falou, tenho. Aí ele falou, então tá bom, Deus vai te falar em sonhos, tá? Pode ir, Deus te abençoe. Gente, primeira noite eu nem dormi direito, esperando o sonho. Nada, a segunda nada, a terceira, aí chegou um momento, eu falei, Deus, eu vou dormir que eu ganho mais, o dia que o Senhor quiser me falar, o Senhor me fala. E aí eu tive um sonho que eu estava indo para a China, realmente, Deus me falou várias coisas no sonho, eu acordei no outro dia, falei, Deus, mas se realmente é o Senhor, um sonhozinho só, eu não embarco não, tem que ter mais alguma coisa, me dá outro sonho. Aí passaram-se alguns dias, eu tive outro sonho, e aí eu peguei, tinha convicção já, cheguei e falei para Heloísa, Deus já me deu 2 sonhos e eu quero dizer que nós estamos indo para a China, viu? Ela me olhou assim, eu falei, mas falta só uma confirmaçãozinha. Aí eu vim para a reunião aqui, quando eu cheguei aqui, a Heloísa, esposa do Márcio, entrei ali, ela falou, Paulinho, Deus mandou te dar isso aqui. Aí quando eu olhei ali, era confirmação, Gideão, vai nessa sua força. E aí eu tinha que levantar os recursos, né, gente? Já era casado, tinha 2 meninas, e eu precisei levantar, dava para comprar um carro 0 na época. Então, se Deus te chamar para algum lugar, não preocupa com dinheiro não, vai aparecer. Até da igreja Casa de Oração ali, o ex-dono daquele terreno falou, se eu vender aquele terreno, eu vou te abençoar. Até dali, eu não sei dizer de onde que apareceu tanto dinheiro, mas nós fomos para a China, chegamos ali na China, dia 14 de março de 97, não sabíamos chinês, não sabíamos nada, mas Deus chegou ali conosco. Então foi um tempo assim, marcante, chegamos ali em Macau, trabalhamos com orfanato. Quando você quer comprar alguma coisa, eu falei com a minha esposa, eu vou comprar carne de porco, ela falou, de que jeito? Eu falei, deixa comigo, você não me conhece. Fui lá para comprar carne de porco, gente, naquela época era difícil, até imitar o porco eu imitei. E eu acho que o porco chinês era diferente, que o pessoal não entendeu, riram, e eu fui embora sem o porco. Cheguei em casa e ela falou, cadê a carne? Eu falei, o povo não entendeu o porquinho não. Aí fomos depois para a China, saímos de Macau, ficamos 4 anos e meio em Macau, fomos para a China, chegamos ali, estudamos chinês. Chinês é uma língua difícil, gente, mas Deus foi nos ajudando e nós fomos ouvindo de Deus. Teve um dia que eu estava meio cansado, fui numa reunião clandestina da nossa equipe, e o rapaz que pregou falou sobre, eu lembro como hoje, ele falou sobre os 40 anos no deserto, falou sobre Moisés, e no final nós íamos orar e uma chinesa começou a chorar copiosamente, veio uma presença do Espírito Santo naquele lugar, gente, uma coisa tão boa, tão gostosa. Fizemos um apelo para aquela moça e ela recebeu Jesus naquela noite. Ela era uma professora, ela era casada com um advogado, e aí começamos a chamar ele para ir na nossa casa. Vamos lá em casa, vamos tomar um cafezinho, vamos lá em casa jogar dominó, vamos lá em casa fazer isso, fazer aquilo. Sempre arrumava uma desculpa para ver, né, o que dava. Ele ia no grupo clandestino, mas nada. Aí um dia a filhinha dele falou, papai, mamãe já tem Jesus, eu já tenho Jesus, que dia que o senhor vai aceitar Jesus? Aí ele falou, hoje, no meio da rua ele falou. Aí a esposa dele já pegou ele, levou para casa, conversou com ele, fez a oração com ele, ele aceitou Jesus. E eles começaram a ir nas vilas, começaram a pregar, eles conheciam muita gente, conhecia líderes de vila, iam na vila, começou a pregar, as pessoas começaram a converter. E aí eles falaram, opa, as pessoas estão convertendo. Aí leram lá na Bíblia que orar pelos enfermos, começaram a orar pelos enfermos.
e os enfermos começaram a ser curados. Então, e eu lembro como hoje, o dia do batismo dela, nós batizamos ela, nossa equipe, na banheira, dentro de um apartamento, num frio, gente. E aí nós batizamos ela dentro da banheira. Entregamos muitas Bíblias ali. Na China, trabalhamos com o filme Jesus também, ia nas vilas de bicicleta, entregava o filme Jesus. Foi um tempo gostoso, um tempo assim que nós vimos as coisas acontecendo ali. A igreja começou a crescer, a igreja chinesa, e no final, quando nós voltamos, a igreja já estava se reunindo, eles mesmos estavam fazendo treinamento, eles estavam orando, eles estavam jejuando, e a coisa começou a acontecer a partir deles. No início foram os estrangeiros, foram os gringos, né? Mas depois eles começaram a caminhar sozinhos. Tem muita gente convertendo na China. E essa moça que converteu na nossa reunião lá, hoje ela é missionária lá na Tailândia. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Quando Deus te chamar, não preocupa, porque Ele vai na frente. Pode ter batalha, pode ter dificuldade, Ele chega na frente. Uma das maiores preocupações do povo é dinheiro, não é? Quando vai para outro país, eu vou falar uma coisa para você. Deus, Ele é o dono do ouro e da prata. Eu lembro que nós estávamos lá na China, o dinheiro acabou, nós pegávamos o dinheiro uma vez por mês, e o dinheiro acabou. É só o nosso que acaba, né? De vocês não acaba, não. Então, o que acontece? Estávamos lá, e aí eu falei com a Heloísa, temos que orar, porque o dinheiro acabou. Temos que comprar leite para as meninas, frutas, outras coisas para as meninas. E aí nós fomos convidados para jantar na casa de uns amigos. E nós fomos lá jantar na casa de uns amigos. E eu orando, falando, Deus, quero alguma coisa, faz alguma coisa, né? E aí na hora de ir embora, gente, esperando o milagre de Deus, precisando que Deus suprisse, né? Fizesse alguma coisa. Naquele tchau, na hora de ir embora, sabe o que aconteceu, gente? Aconteceu nada. Sabe por quê? Porque Deus não faz as coisas do jeito que a gente pensa. Estamos indo para casa, quando eu olho assim, entre a calçada, o meio-fio, né? O meio-fio ali, a calçada, em um carro, olhei assim, um vento, ventando muito. Quando eu olho uma nota de 100, gente, eu peguei aquela nota de 100 e falei, Deus supriu, graças a Deus. Mas eu não sei onde que eu estava com a cabeça. Eu virei para a Heloísa e falei, procura que pode ter mais. No meio da rua. Gente, daqui ali naquele rapaz, eu achei outra nota de 100. E a Heloísa andou mais um pouquinho, até lá perto do mexicano, mais ou menos, e ela achou outra nota de 100. Achamos 300 patacas lá na China. Se eu falasse para você, achei uma. É muita sorte. 2. Mas 3. E aí minhas meninas dizem que foi o dia que Deus mandou a rua nos dar dinheiro. Né? Eu fui direto para o supermercado e a Heloísa foi para casa. Deus supre. Tem várias outras coisas que eu gostaria de contar aqui, mas se eu contar, nego vai puxar minha orelha aqui por causa do horário. Mas olha, Deus está nesse negócio de missões. Se você recebe o chamado de Deus, pode confiar, pode ir tranquilo, porque o seu patrão é Jesus. O seu patrão. A única coisa que você precisa ter é convicção do seu chamado. Se Deus te mandou, Ele vai te garantir. Eu lembro que nós chegamos em Macau, e quando você vai para outro campo, para um campo missionário, e você vai com a sua esposa, o que a esposa espera do marido? O que ela espera? Um monte de coisas, né? Mas a minha esperava uma máquina de lavar. Entende? A esposa precisa de uma máquina de lavar. E eu lembro, eu levei o dinheiro para comprar a máquina de lavar, gente. Mas cheguei lá, procurando um apartamento. E Deus nos deu um apartamento todo mobiliado. Um chinês estava indo para o Canadá e nós alugamos a casa dele. Ele só tirou as coisas pessoais dele e nós passamos a morar naquele apartamento que Deus preparou para a gente. Gente, tem tanta coisa boa que aconteceu na China. E continua acontecendo. Os missionários tem uns 2.000 missionários que foram mandados embora ultimamente. A polícia estava pegando, mas o evangelho incendiou. É como uma fogueira. Você coloca fogo, depois que pega, não apaga mais. E pegou nos chineses. Então as coisas estão acontecendo. Não deixa finanças ser o seu problema. Não deixa, isso é problema para Deus. Então uma coisa que eu tenho aprendido, tem uma dificuldade, tem uma coisa assim, uma barreira, coloca na mão de Deus, fala, Deus, eu vou. Eu lembro que na época, o pessoal vendia camiseta aqui, você lembra, Luciana? Vendia-se camiseta e camiseta disso, só falava assim camiseta. Um dia eu peguei camisetas aqui e levei para as igrejas. Cheguei na igreja e o irmão,
Ô irmão, gostei tanto dessa camiseta. Puxa, você podia fazer um abatimento? Toma. Ô irmão, será que eu posso te pagar depois? Eu mando para você? Toma. Eu só consegui o dinheiro para pagar mesmo as camisetas. Aí eu fiz um trato com Deus. Falei, Deus, vamos fazer um trato aqui? É o Senhor que supre para mim. Não estou falando mal de quem faz, tá? Tem gente que tem o dom, mas eu não tenho. É o Senhor que supre para mim. Então, eu não vou vender mais nada nessa vida. Eu vou trabalhar para o Senhor e o Senhor supre para mim. E Deus tem sido fiel. A minha terceira filha nasceu lá. Minha esposa está balançando o relógio. E foi uma bênção. E o legado que minhas meninas voltaram para o Brasil, e a minha filha hoje trabalha, uma das filhas trabalha com tradução em chinês. Tem uma que trabalha, presta serviço para o R.R. Soares, gente. Porque ele tem um site para a China e ela ajuda cuidando desse site em chinês. Se você quiser saber mais alguma coisa, milagre de Deus, procura depois, senão minha mulher vai me apertar. Amém. Deus abençoe vocês. Não sei se vocês sabem, mas eu sou assembleiano e um jargão de assembleiano é Deus está falando essa noite. Wesley. Opa, boa noite a todos. Vocês viram que só os veteranos falaram até agora, né? Paulinho chegou em 81 e eu tava nascendo, cara, esse ano. Em outubro eu tava nascendo, Paulinho, quando você chegou aqui, velho. Queridos, eu sou Wesley, sou da cidade de Manga. Alguém já ouviu falar de Manga aqui? Norte de Minas. Norte de Minas. Lá no norte de Minas. 700 quilômetros daqui. Me converti aos 16 anos. E no mês que eu me converti, chegou uma equipe do Ceifa, na minha Ministério Ceifa, era um antigo ministério aqui da base, que trabalhava com evangelismo e arte. E esse ministério chegou na nossa igreja e passou 2 meses lá, trabalhando, evangelizando, e eu novo convertido, caminhando com essa equipe. Na época era o Rogaciano que liderava a equipe lá com a esposa, e tinha uma turma, e aquela equipe impactou muito a minha vida. E eu disse, Deus, eu não sei como que é, mas eu quero ser como esses jovens aí. Eu quero ter essa mesma paixão, eu quero ter esse mesmo amor, eu quero ter esse mesmo fogo no meu coração. E eles vieram embora. E aquilo crescia e aumentava cada vez mais no meu coração. Tinha forte convicção, aos 16 anos, que o Senhor iria me enviar para ser um missionário. Era o que eu mais queria, era ser missionário. Não queria outra coisa. Até o meu sonho de ser militar eu deixei para lá, né? Mas todo jovem queria ser militar. E eu falei, eu quero ser missionário. Em 2002, saí do meu trabalho em janeiro de 2002, há 17 anos atrás. Cheguei aqui em Belo Horizonte, aquele mineirinho pacato, com a mala na mão e uma caixa de papelão grande. Hoje ninguém viaja mais com caixa de papelão, né? Cheio de sabonete, pasta de dente, sabão de barra, sabão em pó para lavar roupa. Cheguei na rodoviária de Belo Horizonte, ali foram me buscar e comecei a minha ETED, ali começou a minha trajetória ali, aqui em Missões. Foi aqui onde o Senhor me ensinou a amar mais ainda as nações e a saber que as nações é logo ali, pertinho. E foi aqui que eu conheci a Rose, minha esposa. A Rose já era obreira aqui na base, nós trabalhamos com a ETED. Eu fui co-líder dela, ela era líder de ETED, na equipe de ETED, eu voltei como obreira e fui co-líder dela. Aí, trabalhamos juntos, e ela me discipulou bem, e nós somos solteiros ainda, nós somos com a equipe da ETED Móvel, que era um ministério que começou aqui na base com Paulo Brito. Nós nos unimos a ele nessa equipe e fomos para o Amazonas, trabalhando lá com o povo ticuna, no Alto Solimões, no Vale do Javari, entre Peru e Colômbia. Foi uma experiência fantástica para nós. Voltamos, implantamos a ETED em Ouro Fino, e em 2004 nós nos casamos, em maio de 2004, e continuamos trabalhando aqui nessa base com a ETED, éramos obreiros de ETED, com a ETD, vem da área de treinamento.
E no final de 2007, em 2006, uma equipe nossa da ETED foi para Guiné-Bissau, na África, apoiar o trabalho na base lá. E em 2007 o pessoal estava convidando nós para fazer parte dessa equipe. Não queríamos ir, não tínhamos um entendimento em Deus de ir para a África para trabalhar. E um dia a Rose falando por telefone com uma das obreiras, e ela convidando a Rose para ir dar aula na ETED. A Rose falou: não tem como eu ir dar aula na ETED, só um mês, é muito difícil. Quando ela desligou o telefone, que a missionária tinha ligado para ela, o Senhor falou ao coração dela: você não vai somente dar aula lá, mas como você vai morar lá. E eu cheguei em casa, ela compartilhou comigo e eu falei: vamos, imediatamente. Conversamos com o Paulo, que era o nosso líder na época, ele nos encorajou. Isso no final de 2007. Em dezembro nós nos desligamos da ETED, estávamos com 3 filhos pequenos, a menorzinha ainda começando a andar, a Noemi, hoje já está uma mocinha aí. Em 3 meses, queridos, nós estávamos em Guiné-Bissau. Janeiro, fevereiro, março, 19 de abril nós chegamos naquela terra. Chegamos com a equipe com mais 7 obreiros conosco. E nós fomos nos unir a uma base que tem lá na cidade de Gabu, no interior de Guiné-Bissau. Guiné-Bissau é um pequeno país da África Ocidental, de língua portuguesa, mas com diversidade cultural muito grande, com várias tribos. E nós fomos nos unir àquela equipe. Deus nos deu uma palavra aqui ainda, aquela mesma visão que Paulo teve em Troade, quando ele viu um macedônio de pé, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E essa foi a palavra que nós tivemos do Senhor, entendendo que nós íamos lá para ser suporte e fazer parte daquele trabalho, daquela base, com aquela equipe que estava lá. Eu entendo que missões é uma corrida de revezamento. Nós estamos correndo com o bastão e passamos para o outro. E assim nós fomos para aquela equipe segurar o bastão naquela corrida e naquele trabalho em Guiné-Bissau, naquela base. Em 90, Luciana citou aqui das equipes que saíram daqui, em 1990, 91, 90 e 91, saiu uma equipe daqui para Guiné-Bissau e eles chegaram e se acomodaram na capital, em Bissau. E eles começaram um trabalho com educação, e o Senhor falou com eles para eles irem para o interior do país, para a cidade de Gabu, que faz fronteira com o Senegal e com a Guiné-Conakry. Gabu, a região leste do país, é predominância 90% muçulmanos. É onde está concentrada a etnia do povo Fula, que é a maior tribo da região da África Ocidental. Em todo o norte da África e África Ocidental é o povo Fula. Um povo antigo, nômades, que preserva a sua língua e que são muçulmanos. E foi o povo que trouxe o islamismo do norte da África para a África Ocidental, evangelizando aqueles povos. E eles predominam naquela região leste de Gabu. E as pessoas falaram: mas como vocês vão para lá? Lá só tem muçulmanos, não tem igreja, não tem crente, vai para Gabu. Isso em 1991. E Deus deu uma palavra para aquela equipe que saiu daqui dessa base para ir para lá. E eles chegaram em Gabu, começaram a evangelizar aldeia por aldeia, começaram uma escolinha com educação, alfabetizando crianças, ensino infantil, educação infantil. O governo de Guiné-Bissau deu um terreno, uma área de quase 30 mil metros quadrados, para aqueles missionários construírem uma escola. Doaram, no meio de uma comunidade fula, de um povo muçulmano. Aqueles missionários construíram uma escola, montaram uma base, passaram a morar, e Deus começou a fazer coisas tremendas. Começaram a evangelizar aquela região, implantar a igreja entre o povo fula, implantar a primeira escola cristã evangélica em Guiné-Bissau, através dos missionários da Jucum. E hoje essa escola conta com quase 900 alunos, a grande maioria deles filhos de muçulmanos, que estudam na nossa escola e recebem educação cristã. Aqueles missionários foram lá e pagaram preço, saindo daqui, entendendo um chamado em Deus, a trabalhar com saúde, a trabalhar com educação, ETED, treinamento, desenvolver obreiros nacionais. Tremendo o que Deus tem feito em Guiné-Bissau, nesses anos que tem seguido. E para nós, como família, para mim, a Rosa, os nossos filhos, é um privilégio poder fazer parte dessa corrida de revezamento que Deus tem chamado os seus, nessa corrida ali em África e em Guiné-Bissau e entre as nações. Segurar o bastão e correr a carreira que nos está proposta, de pregar o Evangelho a povos não alcançados. E foi por causa de pessoas como Mamadou, um nome fula, um nome de povos muçulmanos,
Mamadou conheceu Jesus, se batizou, levou a sua família para Jesus. Logo de um tempo ele faleceu, mas os seus filhos caminharam e cresceram no Senhor. E Ero e Amínata, um jovem casal que aceitou Jesus, e Ero aceitou Jesus trabalhando como servente de pedreiro na base. Amínata cresceu correndo pelo quintal daquela base da Jocum. Os dois fizeram ETED, e Ero pegou malária, faleceu, deixou a Minta viúva com 4 filhos pequenos. Mas a Minta é uma guerreira que, contrariando toda a lógica da sociedade, da cultura, da nação, do seu povo, se mantém fiel como obreira ao Senhor, educando seus filhos em Cristo e pregando a palavra para o seu povo. São para pessoas como o pastor Adulai, um homem de Deus que tem implantado igreja e ganhado o povo Fula. Meninos como Mustafa, que talvez um dia você poderá ter a oportunidade de conhecer, que missionários da Jocum encontraram em uma aldeia desnutrido, com uma infecção generalizada no osso, desnutrido, pronto para morrer, esperando a morte. E aquela equipe de missionários, com muita compaixão, o levou para a base, curou, tratou, e Mustafa hoje serve ao Senhor. E Mustafa hoje é o técnico responsável do nosso laboratório na base. E tem um sonho de ser médico. São para jovens como Mutaro, que aos 23 anos começou a debater com um pastor sobre o Alcorão e sobre a Bíblia. Mutaro muçulmano, Mutaro rebelde. O pastor Adulai deu o Novo Testamento em Fula para ele, diga, vai lá e lê. E Mutaro sabia ler Fula. 4 dias depois, Mutaro falou com o pastor Adulai, eu quero entregar minha vida a Jesus, que eu entendi a Bíblia. E o pastor nos procurou e falou, Wesley, vocês vão começar um ETED agora, isso em 2011. Vocês vão começar um ETED. Recebe o Mutaro aí. O Mutaro tinha 3 meses que tinha convertido. Falei, pastor, mas ele é novo ainda. Não, mas recebe, nós queremos que ele aprenda sobre Jesus. Falei, tudo bem, nós vamos recebê-lo na ETED como aluno ouvinte. E o Mutaro chegou na ETED com uma mochila nas costas, um balde, porque na época nós não tínhamos água encanada, então ele tinha que tirar água da fonte para tomar banho no caneco. E o Mutaro chegou com seu balde, sua mochila e uma Bíblia em crioulo, que é a língua falada, o comercial Ling, né? E uma Bíblia em Fula. E Mutaro começou a ouvir de Jesus na ETED, aprender sobre os princípios. Ele colocava a mão na cabeça, às vezes não entendia, porque era traduzido do português para o crioulo, e ele falava mais Fula. E Mutaro foi crescendo, aprendendo a orar, e Mutaro fazia perguntas, como um novo convertido, a respeito de Jesus. E eu falava, meu Deus, como é que eu vou dar um livro para Mutaro ler e fazer o trabalho da ETED? Como é que ele vai fazer o semanário dele? Aí eu passei o filme de Jesus no DVD, na língua Fula. Eu falei, Mutaro, você vai assistir o filme 2 vezes aí, completo. Você faz um trabalho que ele escrevia Fula, depois você entrega. Aí ele assistiu o filme, escreveu todo o resumo do livro em Fula, aí me entregou. Aí eu não sabia ler Fula também. Falei, agora você me explica o que você fez. E assim era o dia a dia de Mutaro. E Mutaro me procurava e dizia, ele me chamava de meu líder. Ele falou, meu líder, Jesus falou comigo em sonhos essa noite. Eu, como assim, Mutaro? Ele falou, Jesus apareceu para mim com uma roupa do exército e disse, Mutaro, a partir de hoje você faz parte do meu exército. Não volte atrás como muitos têm feito. E ele acordou. Mutaro voltou um dia depois para mim e falou, eu tive outro sonho. Eu estava numa aldeia do povo Fula, debaixo da árvore, ensinando homens velhos a respeito de Jesus. E disse, Mutaro, isso vai acontecer com você. Mutaro estava saindo do culto da base, e ele estava indo para o quarto dele à noite, e ele ouviu uma voz falar com ele, Mutaro, vai para o campinho. Toda base de Jocum tem um campinho de futebol. É verdade. Vai para o campinho orar, porque eu vou te ensinar a perdoar aqueles que te ofenderam. Querido, Jesus falando com ele, perguntando, mas como Jesus falava com você, Mutaro? Jesus falava comigo em Fula. E Jesus fala Fula. E Deus foi trabalhando na vida daquele jovem. Ele foi para o prático, um testemunho tremendo, que nos inspira até hoje. São para pessoas como essa, que muitos pagaram preço para ir para as nações. São para encontrar Mintas, são para encontrar Mutaros, Mustafa, Abdulai,
Deus quer nos levar a esses povos. Pessoas com nomes estranhos, pessoas diferentes que eu e você nós não conhecemos, mas que o Senhor conhece. Que o Senhor fala com eles na sua própria língua. E para nós é um privilégio poder ser parte de tudo isso que o Senhor tem feito às nações. Para nós é um privilégio estar num lugar como esse, nos sentimos privilegiados, porque Deus nos escolheu e nos trouxe para cá, nos moldando, nos capacitando, nos preparando, nos enviando para que possamos dar frutos e frutos que permaneçam para uma eternidade. Queridos, é um privilégio estar aqui. É um privilégio de sermos parte de tudo isso, de ouvir ao Senhor, de ser sustentado por Ele, de ser enviado por Ele, de fazer parte dessa grande comissão, de tudo aquilo que o Senhor tem feito entre as nações, através das nossas orações, através da nossa vida, através da nossa entrega. Deus é bom. Jesus está vencendo entre as nações. E o seu reino tem estabelecido naquele lugar. Um lugar sem esperança, aparentemente. Que há mais de 30 anos atrás não tinha igreja. E hoje você vê igreja entre o povo fula. Isso é maravilhoso. Você vê crianças cantando Anabissa Noide Tchucalonco. Anabissa Noide Tchucalonco. Qualquer dia desse a gente pede a Kive para cantar aí, né? Que ela canta bem. Jesus ama todas as crianças. Jesus ama todas as crianças. Crianças fulas. Você vê os mandiacos dizendo Nassimba Tibara, Deus obrigado. Nassimba Tiawara, Deus é bom. Os fulas dizendo Alaren, Deus é bom, na sua própria língua. Você vê os balantas dizendo Alabene. Você vê o evangelho chegando nas ilhas, no arquipélago dos Bidiagôs. Você anda 8 horas de barco numa canoa de 12 metros com um pequeno motor atrás, enfrentando marons, para chegar em uma ilha, andar 1 hora a pé e encontrar uma tribo, uma aldeia do povo Bidiagô. E você vê que igrejas, o evangelho tem chegado até eles. E eles adoram e servem ao Senhor na sua própria língua. Deus nos chamou para ser parte daquilo que Ele tem feito entre as nações. Somos parte disso e devemos nos alegrar em tudo aquilo que o Senhor tem feito. Para encerrar, eu queria ler algo que eu ouvi, que eu li, daquele missionário Ronaldo Lidório. Todos conhecem, né? Ronaldo Lidório diz assim: o que segura um missionário no campo não são projetos, sustento, equipes ou igrejas enviadoras, mas sim a profunda, intransferível, inconfundível convicção que Deus o chamou. É isso que nos mantém, a convicção de que nós somos chamados pelo Senhor, que eu e você fomos chamados por Ele. Nós ouvimos a voz do Mestre e nós obedecemos e seguimos, mesmo que seja com passagem só de ida, né? Porque aqui a gente aprende a viajar com passagem só de ida. E vamos. Deus abençoe. Tchau. Amém. Mais pessoas vão falar aqui, né? Mas antes de passar para frente, eu queria agradecer vocês de antemão. Obrigado por dizer sim ao Senhor, porque com o sim de vocês, hoje eu posso construir a minha história. Deus abençoe a vida de vocês. Maria de Lourdes. Para mim vai ser um privilégio compartilhar. Acho que está sendo uma das primeiras vezes que eu estou compartilhando assim, né, com essa comunidade. E eu não nasci no lar cristão. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Lurdinha. E eu não nasci no lar cristão. E quando eu tinha 20 anos, eu entreguei minha vida para Jesus em 85. 86, nós recebemos uma equipe de Jocum na nossa igreja. E, como sempre, Jocum está sempre lá, né? E naquela época nós recebemos esses jovens que o Val Cordeiro foi liderando. E eu me identifiquei muito com aquele trabalho que eles estavam fazendo.
E Deus começou a falar comigo sobre missões. Só que para mim era impossível vir fazer algo, porque eu era uma pessoa simples, não tinha muitas condições, mas eu sabia que Deus estava me chamando para fazer algo. E eu me identifiquei muito com aquele trabalho que eles estavam fazendo. E eu cheguei aqui, me inscrevi. Na época o Gilberto era o diretor da ITED. E eu recebi a carta de aceitação. E eu cheguei aqui nessa base. O Wesley chegou aqui com umas caixas de papelão. Eu cheguei com uma sacola e um balde. Sem eira nem beira. Mas aqui o Senhor começou a construir a minha história. Não foi fácil para mim, porque eu cheguei aqui com muitas coisas na minha vida que eu precisava mudar, com muitos erros que eu precisava acertar. Então foi aqui que eu errei muito, mas também que eu acertei. E Deus, assim, começou a mudar a minha vida com as aulas, com aquilo que eu estava recebendo. E eu comecei, então, a entrar no processo, né, de transformação da minha vida. E eu terminei a minha ITED, fui trabalhar com o Ceifa, depois trabalhei com a ITED, depois nós lideramos o Projeto Europa por muitos anos, aqui na base, trabalhamos junto com a Luciana, na época, ela era coordenadora e nós estávamos debaixo da liderança dela. E o Senhor, então, começou a me fazer trilhar essa caminhada de missões, né, de seguir o Senhor. E quando foi em 2013, nós fomos para a Tailândia. Eu não vou estender muito por causa do horário. Surgiu aqui na nossa base o projeto Tailândia, com o Kelsimon, e eu me identifiquei bastante, né, com os desafios que ele estava fazendo, com a proposta de trabalho. Conversei com ele, e ele, então, nos recebeu na equipe, o conselho aprovou, e a gente foi, então, para a Tailândia. Saímos daqui no dia 29 de maio de 2013. Chegamos ali na Tailândia, no norte da Tailândia, ali numa vila chamada Mae Ai, né? O William e a Petrina também já trabalhou lá com a gente junto. E nós somos da mesma equipe. E chegamos ali sem saber nada de inglês e nada de Thai. Isso foi um desafio muito grande, né? Fomos olhar as casas para alugar, né? E a única palavra que a gente sabia fazer, que sabíamos falar nas ruas, era savadikar, não era nem sawadikar. A gente falava savadikar e pensava que estava abafando, né? A palavra era essa. O desafio era a língua, porque a língua, na Tailândia, a língua são 5 tons diferentes. Então, se você fala uma palavra no tom errado, você está dizendo outra coisa, né? Então, eu cometi um gafe feio, mas não vou falar aqui o que eu cometi, porque eu não posso falar. Então, nós chegamos ali. E eu lembro que tinha uma pessoa na equipe que ele falava assim: não, quando eu chegar na Tailândia, eu vou comprar um carro, vou levar aqueles Thai tudo para o arrozal de graça, não vou nem cobrar deles, porque eu vou levar eles, são meio simples, eu vou levar ele para trabalhar no arrozal. Gente, quando nós chegamos na Tailândia, lá ali na vila, os únicos que andavam a pé eram nós e os monges, porque todo mundo tinha um carro para andar. E a gente custava comprar uma bicicleta, cada um queria comprar uma melhor das bicicletas para andar. E Deus foi nos dando, né? Deus foi fazendo crescer. Chegamos ali, a nossa família, o Kelson com a família dele, a Lívia, o Renzo e o Felipe e a Angélica. E nós, então, estabelecemos moradia ali. Eu fui morar numa casa onde não tinha internet, né? E eu não tive choque cultural na Tailândia. Assim, para mim, eu não tive choque cultural. Mas eles tiveram comigo. Eu tenho certeza, sabe por quê? Quem me conhece sabe. Porque eu lavo muito a calçada. E lá, o cara que alugou a casa para mim, ele ficava falando que a água ia acabar. Que eu não podia lavar tanto. Era um poço, então eu ligava a bomba e lavava a calçada. Depois ele falava: a água vai acabar, a bomba vai queimar. Então eu vi que eles tiveram um choque cultural comigo. Mas Deus, assim, nos fez muitas coisas ali, né? Então nós estamos ali já desde 2013. Hoje nós já temos ali um centro cultural, né, ali numa vila, onde nós temos tido aula de inglês, futebol, né, nas escolas, e temos tido aula de desenho, temos tido aula de inglês também. Então hoje nós já temos uma equipe estabelecida ali. Eu fiquei nessa vila até o final. Eu cheguei em maio, tive que ficar até dezembro. Quando foi janeiro, eu tive que me mudar para uma outra cidade por causa da escola do Gabriel, porque na vila não tinha escola.
E o Gabriel precisava estudar. Ele começou a estudar, fazer homeschool, mas não deu certo. Isso não é coisa de brasileiro, né? O Gabriel não se adaptou. Aí eu tive que mudar de cidade. E, graças a Deus, nós somos muito bem acolhidos pela Jocum lá. Nós recebemos, a Jocum lá foi morar numa casa perto da Jocum, né? Então, o líder da base nos apoiou bastante e nos deu esse suporte. Gabriel foi estudar nessa escola. E eu pensei, agora que eu estou longe da equipe, não posso ir sempre para a vila, o que eu vou fazer aqui? Não sei bem a língua. Gente, mas, olha, eu vou te dizer uma coisa para você. Língua não pode ser a nossa barreira. Amém? Sabe por quê? Eu comecei, teve um trabalho na Jocum lá, a Jocum lá tem um orfanato, um outro ministério. E esse orfanato, ele tinha uma casa que recebia as mulheres que têm vírus. E um dia colocaram no site que estava precisando de pessoas para ajudar com essas mulheres. E eu fui lá e falei, o líder da casa falava espanhol, eu falei, eu quero ajudar. E o que eu fiz? Eu comecei a ir para a internet e ver artesanato. Eu falei, então eu vou ensinar artesanato para essas mulheres. Então, toda terça-feira, eu subi a vila para estar com essas mulheres. E Deus é tão fiel que nessa equipe lá, nesse projeto, tinha uma menina que falava português, que ela é brasileira, então falava do português para o inglês, do inglês para o Thai. E era muito interessante, porque a gente, antes de começar os artesanatos, a gente, então, tinha um tempo de oração com essas mulheres, de pedido de oração, a gente compartilhava com elas sobre o amor de Deus. Também eu tive a oportunidade de fazer um treinamento de manicure com as meninas do orfanato. Eu não sabia a língua, mas Deus é fiel. A Sai, que é a esposa do líder da base, falava muito bem o Thai. E ela falou, eu te ajudo. E ela ia para a minha casa todo sábado, durante 7 sábados, nós fizemos esse treinamento. E ela ia para me ajudar, porque ela entendia o meu português. E ela, então, me ajudou com fazer isso, né? Então, Deus, a língua não pode ser a nossa barreira para você aprender, para você ir para uma nação. E uma das coisas, assim, que eu vi, que eu aprendi com isso tudo, é que quando nós vamos para uma nação, a primeira coisa que você tem que fazer é amar o povo. Amar aquelas pessoas.